Estamos de volta, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal das 10 o general Augusto Heleno, novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general Heleno é hoje uma das pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro. Participou da elaboração do plano de governo e também auxiliou na interlocução com representantes da sociedade. Comandou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Tem 71 anos e está na reserva do Exército desde 2011. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Um prazer. É sempre uma honra estar enfrentando, entre aspas, essa equipe de jornalistas. Não errei nenhum dado, não, né, ministro? Não, acertou até a minha idade, que não devia ter acertado. Vamos lá, o general vai participar dessa entrevista. Aqui está o time da política do Jornal das 10 e também nesse time está a Andréa Sadi. Eu vou para a primeira questão com o senhor, com o Merval Pereira, que está no Rio de Janeiro. Merval. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Eu queria retomar um tema que o senhor tratou nos últimos dias. É um tema delicado, mas o senhor tratou com muita objetividade. É a questão da posse de arma. O senhor chegou a comparar a posse de arma a ter um carro. Mas, na minha opinião, o carro não é uma arma. Pode se transformar em uma arma, mas não é uma arma. Agora, o senhor não acha que dar posse de arma para mais pessoas pode vir a ser ter um resultado ao contrário do que o governo pensa, de dar uma segurança aos cidadãos? Merval, esse é um tema muito polêmico. As estatísticas pelo mundo também são estatísticas que às vezes não são homogêneas. Aparecem em alguns lugares resultados positivos, outros lugares até resultados negativos. Mas o que mais interessa no caso é que o objetivo dessa facilidade de ter, não o porte de arma, que é sair com a arma na rua, é ter a posse da arma, é permitir que o cidadão, dentro da sua própria casa, tenha um instrumento de defesa pessoal, da família, e ele sendo preparado para dispor dessa arma, ele pode perfeitamente utilizá-la no momento correto. E eu acho que esse é um direito do cidadão, ele ter um instrumento que possa defendê-lo no caso de alguma invasão no seu domicílio, de alguma situação de emergência, onde ele precise algo além das mãos para se defender. E cito o exemplo do automóvel, porque quando as pessoas falam em arma, imediatamente vem à cabeça as vítimas de um uso mal feito de uma arma. Ora, o automóvel também, se for mal utilizado, se não passar por todas aquelas regulamentações que permitem que você tenha uma carteira de motorista, ele se transforma numa arma. Então, se nós formos levar tão a sério e com tanta gravidade a possibilidade da posse de uma arma, nós também temos que levar muito mais a sério a posse de um automóvel, e o automóvel vai para a rua e causa mortes diárias em um número quase igual. Eu não vou citar números, tem aquele negócio de fake, agora é complicado, mas o número de vítimas é quase igual ao número de vítimas de arma de fogo. E me parece que se houver uma educação da população em relação a isso, pode até diminuir os incidentes com arma de fogo. Agora, ministro, continuando no assunto armas de fogo, o governador do Rio, o Witzel, ele chegou a propor durante a campanha a utilização de snipers franco-atiradores para abater traficantes. O que o senhor acha dessa proposta? Essa é outra proposta polêmica. A origem dessa possibilidade, isso tem para nós militares o nome de regra de engajamento. E a regra de engajamento do capítulo 7, que a ONU, na sua regulamentação de missão de paz, ela tem vários capítulos no seu regulamento. E no capítulo 7 é bem claro o seguinte: o indivíduo que estiver realizando uma ação que possa ter consequências
trágicas, ou seja, eu estou ameaçando a vida de alguém, eu estou incorrendo numa prática que está colocando em risco a vida das pessoas, ele pode ser alvo sem que ele tenha já realizado a sua ação. Não tem que esperar ele atirar em alguém, ele fazer uso da arma que ele tem na mão para tomar uma atitude contra ele. Ora, isso impede que pessoas inocentes sejam vítimas de ações completamente inesperadas e que sejam de consequências sérias até para crianças, para senhoras, porque isso é uma ação que está acontecendo numa situação de conflito. Para que essa decisão seja tomada, o que diz o capítulo 7 é que o comandante da cena, ou seja, não precisa ser o general, o comandante do Force Commander, não precisa ser o comandante do batalhão. Quem está assistindo, o sargento que está assistindo, poxa, esse cara vai provocar a morte do inocente. Então eu posso, diante de um ato ou intenção hostil, chegar à letalidade. Não é franqueado sair atirando em todo mundo, é essa deturpação que é feita. Fica se imaginando que nós vamos atirar indiscriminadamente em gente que está na rua armada. Não é bem assim. É que há inúmeras situações no Rio de Janeiro, há muitas imagens desse tipo, com gente na rua armada de fuzil, em bailes funk armado. Claro que não vai atirar dentro do baile funk, mas isso chegou a esse extremo porque foram fazendo concessões a esse tipo de comportamento, jeitando armado de fuzil na garupa de uma moto e está tudo muito bem, não acontece nada. Ora, se esse sujeito estiver numa situação que eu tenha certeza que eu atirando nele, eu não vou acertar ninguém, não tem efeito colateral, é mais do que justo que ele seja tirado de cena, porque ele vai causar a morte do inocente. Ah, mas ele só está com um fuzil. Mas vem cá, o que ele pode fazer além de estar com um fuzil? Ele vai atirar, e vai atirar em alguém e vai matar alguém inocente. Então a ideia é essa. E mais, isso é um princípio de dissuasão. Não vai acontecer isso seguidamente. Se houver ali alguns exemplos, nós temos praticamente certeza que o sujeito vai parar duas vezes para pensar se vai sair armado de fuzil na rua. E poucos países do mundo que têm envolvimento com tráfico de droga têm essa cena. Essa cena foi por uma questão de tolerância nossa, uma defesa equivocada de direitos humanos, que foi levando a esse extremo. Nós temos hoje no Rio de Janeiro gente armada de fuzil no meio da rua, sambando, debochando da força legal. Isso não tem nenhuma lógica na situação que nós estamos vivendo. E o que a gente tem certeza é que no momento em que isso começar a ser utilizado, vai desencorajar esse tipo de atitude, que é péssima como demonstração de fraqueza da polícia, é péssimo para as pessoas inocentes que são obrigadas a transitar, é péssimo como imagem do país. Isso tem que ter uma solução. Não podemos aceitar isso passivamente. General, eu queria pegar um pouco a pasta do senhor. O senhor vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional e queria pegar o fato do dia. Hoje o senhor disse que foi derretido o sistema de informação de inteligência, do GSI no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor fez elogios ali ao ministro Etchegoyen, que foi o antecessor ali do senhor no GSI, mas eu queria saber o seguinte, esse sistema já foi remontado? O que aconteceu? Eu queria que o senhor detalhasse sobre o que o senhor estava falando quando o senhor se referiu a esse derretimento. O sistema de inteligência, ele é indispensável à vida de qualquer país organizado, porque ele é o instrumento que o presidente da República tem para ser informado corretamente por informações que são checadas, informações que deixam de ser informes, exatamente porque são analisadas, checadas, elaboradas, são levadas ao presidente para determinadas decisões serem tomadas em cima de informações fundamentadas. A construção desse sistema de inteligência levou muito tempo. O general Félix trabalhou muito nisso, o general Fernando Cardoso trabalhou muito, o general Elito trabalhou muito. De repente, a presidente resolveu extinguir o GSI. Então, de um momento para outro, a cabeça do sistema de inteligência foi desmontada. E não tem sistema que consiga ficar montado. É um Lego, né?
Você imagina um Lego, o sujeito tira as pernas do Lego, desmonta o Lego que você levou Mas 3 o que ela fez exatamente que o senhor avalia? Ela acabou com o GSI. Ela extinguiu o GSI e ficou exclusivamente com a Casa Militar, que funciona com a segurança do presidente e as viagens. Mas a parte da inteligência sofreu um abalo muito sério. E inteligência é uma coisa que exige continuidade, exige conhecimento, inclusive os relacionamentos de inteligência. Isso, quem é especialista na área, sabe que esses relacionamentos são pessoais. Eles são pessoais e intransferíveis. Mas o ministro Tchegoin conseguiu remontar um pouco Sim, isso? Qual que é o plano do senhor para isso? fez um trabalho excepcional. E hoje eu estou recebendo um serviço de inteligência renovado, remoçado, muito bem aparelhado, né, modernizado. E eu dou graças a Deus a isso, porque é muito necessária a estrutura do presidente da República ter um sistema de inteligência confiável. E o foco dessa inteligência vai ser qual? Desculpa, Cris, só para concluir. O foco da inteligência do GSI no governo Bolsonaro vai ser qual? Não, a inteligência ela não tem, a gente não pode dizer que tem um foco determinado. Ela é extremamente dinâmica, de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, greve dos caminhoneiros foi foco da inteligência durante um mês, né? De repente, a intervenção no Rio de Janeiro, foco da inteligência durante o tempo em que a intervenção estava se preparando para atuar com maior desenvoltura. Então, a inteligência é extremamente flexível, ela vai buscar o que for mais importante naquela época, naquela situação, para levar as informações para quem interessa. Eu queria perguntar exatamente sobre esse assunto, que tipo de informação faltou nesse período do desmonte, do derretimento do serviço de inteligência, porque combate à corrupção, combate ao narcotráfico, ao contrabando, que tipo de informação que o país deixou de ter, que o governo da época deixou de ter e que ficou um vazio? Olha, eu acho que é tanta coisa, Cris, que... Porque teve crise penitenciária, teve muita coisa. É tanta coisa que o governo caiu, né? Então, é muita coisa, né? Não é pouca coisa. O governo caiu. Então, a falta de inteligência pode levar a esse extremo. Então, as coisas que poderiam ter sido evitadas, até desvio de recursos, até coisas que não são, parecem não ser especificamente de inteligência, elas acabam sendo, essas informações são obtidas e são levadas na sua verdadeira grandeza para a autoridade cliente do sistema. General Heleno, o senhor também, de alguma forma, a gente viu, inclusive nessa posse, um novo padrão de segurança em relação ao presidente da República. De fato, isso justifica, ele sofreu um gravíssimo atentado, tem que ter um cuidado, mas o rigor, muitas pessoas questionaram, inclusive, um rigor excessivo, que acabou, inclusive, afastando o público, o próprio simpatizante do presidente Bolsonaro da própria posse do presidente Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, esse vai ser o padrão? Por exemplo, teve inclusive rigor excessivo também, muito forte com a imprensa. Esse vai ser o padrão de agora em diante em relação à segurança do Palácio Planalto, a segurança do presidente? Camarote, houve circunstâncias que levaram a esse endurecimento. Primeiro, jamais nós tivemos um candidato a presidente da República esfaqueado. Então, esse foi o primeiro fato que, num país que não está acostumado a esse tipo de atitude, causa um impacto muito forte. Os próprios órgãos de inteligência foram tremendamente afetados por uma nova realidade. Quer dizer, o presidente está realmente correndo risco. Não é correndo... Eu, quando fui da outra vez da presidência, sabe qual era o nosso grande inimigo em termos de inteligência? Era o beijoqueiro. Lembra dessa história? General Heleno, eu acompanhava o senhor. Exatamente. O Heraldo estava junto. Né? Lembra que a gente ficava pesquisando onde está o beijoqueiro, onde é que anda o beijoqueiro. O beijoqueiro ia no enterro de não sei quem, dava beijo não sei aonde. Mudou muito, né? Mudou muito. Então, beijava as pessoas. É natural que houvesse esse endurecimento. Porque é o teu negócio, isso aí, um atentado, num caso, por exemplo, de uma posse de presidente da República, um incidente, não tem meia gravidez. Tá? Pô, se acontecesse um incidente,
Ah, mas o incidente... Havia risco no ar? Claro que havia. Nós tivemos uma ação da Polícia Federal em Braslândia 2 dias antes. Tínhamos várias informações, até de carros-bomba preparados. Houve incidente na fronteira. É claro que, como eu digo, né? Hoje sou um homem do silêncio. Estou aqui erradamente, né? Eu sou um soldado do silêncio. Porque essas coisas não são divulgadas, nem podem ser. Todo dia o camarada dissesse, pegamos não sei o quê. Mas houve uma série de fatos que levaram à conclusão que este perigo continuava no ar. E não quer dizer que agora ele esteja eliminado. Risco? O presidente ainda corre risco? Corre. Todo presidente corre risco, né? Todo presidente corre risco. O senhor já trabalhou com... No caso dele, o risco era maior, porque, obviamente, a morte do Bolsonaro, e aí estou sendo muito claro e até meio dramático, a morte do Bolsonaro mudaria totalmente o quadro político brasileiro. Interessava muito a morte dele, a muita gente. Então, ele era um alvo altamente compensador. Há alguma informação de que o senhor dispõe sobre o atentado em Juiz de Fora, o esfaqueamento? Não, nós não temos informação sobre o desenrolar do inquérito. Confiamos plenamente no trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal. Mas o senhor é um homem do ramo, o senhor conhece essa atividade de segurança muito... Não, do ramo de atentado, não. Da atividade de segurança, ministro. O senhor... O que o senhor intui? Olha, é difícil acreditar que ele tenha agido sozinho. Aliás, a ação solitária pode até ser verdadeira, mas que não houvesse nada por trás daquilo ali, é difícil. Aí eu estou falando como um cidadão normal, não estou nem falando como especialista inteligente. Eu acredito que qualquer pesquisa vai levar à conclusão que 90% da população acredita que existia alguma coisa por trás daquela atitude. General Heleno, o senhor fala de muita gente interessada na morte do presidente Bolsonaro. Eu vi gente, inclusive, da própria equipe de transição na época, falando a preocupação em relação ao crime organizado. Muita gente seria isso, crime organizado? Não, eu não falei isso, muita gente. Tá. Tinha gente interessada. Não acredito em muita gente, porque eu acredito no ser humano. Eu não posso ainda ter esse diagnóstico. Muita gente interessada. Mas seria crime organizado? Pode ser também. Pode General. ser também. Porque diante de uma série de medidas que estão sendo anunciadas, né, há um receio de que isso desmonte um pouco essa situação nossa de crime organizado, que é grave. Estamos vivendo uma situação grave. General, tinha uma expectativa durante o governo de transição, na verdade uma discussão, se teria um reforço da equipe de segurança do presidente também em relação aos familiares dele. Ele tem 2 filhos ali no Congresso, na Câmara, no Senado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, como a gente está no assunto de segurança, sobre essa segurança da família presidencial, principalmente em relação aos filhos e também do presidente, se vai ter esse reforço por conta dessa situação que o senhor expôs. Esse é um direito legal. Hoje, o GSI, em termos de segurança, ele está muito bem montado, aparelhado, treinado. Valia a pena até vocês conhecerem, fazerem uma reportagem sobre como funciona. Nada é amador, né? É um serviço altamente profissional. Então, se nós precisarmos de reforço, é muito mais por ter mais gente com direito à segurança do que para melhorar um instrumento de segurança. Então, pode ser que a gente precise um efetivo maior para fazer face. Não tinha vice-presidente, agora, recentemente, não tinha vice-presidente. Os filhos eram só quem praticamente tinha segurança, e era muito fácil, porque estava sempre junto com o restante da família, era o Michelzinho. Então, esse quadro, esse efetivo que precisa da segurança vai ser aumentado. Então, pode ser que se precise alguma coisa a mais de efetivo. Mas quanto a aperfeiçoamento do trato da segurança, não. Talvez tenhamos que trazer carros blindados, mas isso é uma evolução que teria que acontecer de qualquer maneira. A blindagem dos carros está evoluindo e as armas também estão evoluindo. Então tem blindagens que não fazem face a um fuzil, por exemplo, 762, né? Então, uma arma .50, mais difícil ainda. Aí traria blindado. Aí, carros que tenham uma blindagem mais efetiva. E a segurança dos filhos seria do GSI ou do Congresso? A segurança dos filhos, nós estamos aguardando a resposta
da Câmara e do Senado que nós pedimos que eles assumissem isso, porque tem restrições lá dentro que são mais compatíveis que a segurança seja feita por eles. Mas isso é fácil da gente chegar ao entendimento. General, eu queria voltar, voltar não, porque nós estamos nesse assunto de segurança, né? Mas eu queria aproveitar a sua experiência na missão de paz do Haiti. Nós estamos falando sobre questão de porte de arma, posse de arma e sniper contra traficantes. Eu entendo perfeitamente, eu moro no Rio de Janeiro, eu sei o que acontece e às vezes você não consegue sair na rua à noite, 2 quadras, com medo de ser assaltado. Então é evidente que a posse de arma, você saber que o governo, o sistema de segurança não vai permitir que bandidos desfilem de fuzil pela rua, é uma necessidade, é uma segurança do cidadão. Agora, eu queria pegar com o senhor a sua experiência no Haiti para falar da intervenção no Rio e uma política mais ampla. O senhor não acha que, como foi feito aqui na intervenção, a mudança de estrutura, de inteligência, de combate ao crime organizado é muito mais efetivo a longo prazo do que medidas pontuais como essa? Não tem dúvida. Vamos ampliar essa visão e vamos passar a pensar em termos estratégicos na segurança no Brasil. Nós temos alguns pontos que terão que ser atacados. Alguns exigem recursos, outros exigem mais ação do que recursos. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma urgência e uma prioridade, e o próprio ministro, eu não quero entrar nessa área porque o ministro Sérgio Moro, para mim, é um exemplo de patriotismo, de abnegação, gente que sai de 22 anos de carreira para encarar o desafio que ele está encarando, merece muito respeito. Então, de maneira nenhuma eu estou querendo entrar na seara dele. Eu vou usar o que eu vivi e que percebi até hoje, e muita coisa vou extrair do que o general Braga Neto anunciou no primeiro dia da intervenção. Então nós temos um problema que é a segurança das nossas fronteiras. Nossas fronteiras continuam a ser altamente permeáveis. Não é só por culpa dos órgãos de segurança, são 17 mil quilômetros praticamente de fronteira, 17 vezes a distância Rio-Brasília. Imaginem isso numa área de selva ou numa área remota como é a nossa fronteira seca a partir ali de Mato Grosso, ali na Rio Grande do Sul. Então nós temos um problema seríssimo que é a extensão das nossas fronteiras. Segundo problema sério, a integração dos órgãos de segurança, que muitas vezes não acontece porque precisam trabalhar mais juntos e precisam estar presentes na fronteira com um efetivo muito maior. Isso é caro, isso precisa gastar alguma coisa. E também não adianta pensar num efetivo monstruoso para tomar conta de 17 mil quilômetros de fronteira. É impraticável. Uma vez me perguntaram isso, quando eu era comandante militar da Amazônia. Quantos soldados o senhor tem na Amazônia? Soldados incluindo tudo, oficial, sargento, soldado. Eu disse, eu tenho 30 mil. O senhor pode colocar eles todos na fronteira? Posso. Posso colocar até de mão dada. E vamos imaginar que todos têm uma envergadura de 2 metros, que não tem. 30 mil vezes 2 dá 60 mil metros. 60 quilômetros. São 17 mil quilômetros. Então não adianta raciocinar em, vamos botar gente. Não é gente. Eu preciso ter gente muito bem localizada, muito bem apoiada tecnologicamente, com uma estrutura de apoio extremamente eficiente e com centros de decisão que reúnam todos os centros de decisão, que reúnam todos esses órgãos de segurança. Com isso, eu posso começar a pensar e monitorar corretamente a minha fronteira. Preciso atuar nos meus vizinhos. Os meus vizinhos são países amigos, são ótimos, são extremamente afáveis no trato com o Brasil, mas nós precisamos apertar um pouco mais os nossos vizinhos em termos de política externa, em termos de
cobrar deles uma atuação mais efetiva. Eles sabem disso, que precisam ter uma atuação mais efetiva, porque o crime organizado está se estendendo por toda a América do Sul. E eles são os produtores que estão fornecendo o produto final que está sendo vendido aqui dentro. Hoje nós somos o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína, o maior local de passagem de droga do mundo. Então, são títulos que não são nada invejáveis. Terceiro ponto, nós temos que humanizar o nosso sistema penitenciário. Nós não podemos continuar a ter um sistema penitenciário que é um curso de pós-graduação, doutorado, mestrado em criminalidade. Nós temos que humanizar o sistema penitenciário. Também é caro, mas é fundamental nessa história em termos de estratégia. E aí vamos chegar na ponta da linha. O que a intervenção mostrou? Que acima de ações violentas, eu preciso ter uma estrutura logística, eu preciso ter polícia militar e polícia civil com comandantes respeitados, secretário de segurança respeitado, porque se eu tiver isso, eu consigo impor a minha vontade e consigo servir de exemplo. Eu sempre cito isso. Imaginem um policial formado na escola, na polícia do Rio de Janeiro, um recruta, tem 18 anos de idade. O que significa concretamente humanizar as penitenciárias? Por exemplo, quais medidas concretas, o que significa e quais medidas concretas? Olha, eu não vou nem citar as medidas. É tão grave a situação das penitenciárias brasileiras que qualquer foto que a gente vê de penitenciária é chocante. Você fala, como é que pode você querer recuperar? Porque o que a Constituição diz é que essa restrição do direito de vir, né, à prisão, é para recuperar o sujeito para a sociedade. Você olha uma foto de qualquer penitenciário, eu vou dizer qualquer, que eu posso estar sendo injusto, que alguns estados já melhoraram as suas penitenciárias, mas da grande maioria você olha uma foto e fala, opa, isso não pode dar certo, né? Não tem, esse sujeito não pode sair melhor daí. Ministro, eu queria sair um pouco da segurança pública e chegar na posse, na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele disse que ele prometeu no discurso de posse no parlatório libertar o Brasil do socialismo e do politicamente correto. Em primeiro lugar, o que o senhor acha que ele quis dizer com essas duas declarações e se o senhor acha que a gente vive num regime socialista? Nós beiramos, né? Tentamos. Foro de São Paulo, alguns partidos que defendiam as teses socialistas. Eu tenho ouvido muita gente dizer, não, mas nós nunca vivemos num regime socialista. Nós estivemos bem próximo disso acontecer, né? Só que faziam uma máscara para fingir que não era, mas o caminho procurado era esse. Tanto era que as nossas referências, durante algum tempo, foram Cuba, foram a própria Venezuela, antes do Hugo Chávez e hoje do Maduro, e nós não criticávamos, na medida que devíamos, esses países que eram países que primavam por regimes que não tinham nada de democracia. E muitas vezes tentamos nos espelhar nisso aí, né? A própria vinda dos médicos cubanos foi um troço completamente fora de propósito. Para quê, né? Um monte de médico desempregado, trazer médico cubano para cá com aquele desvirtuamento total do próprio ser humano, aquilo é um desrespeito. Por que as entidades de direitos humanos não defenderam os direitos dos médicos cubanos? Como é que o sujeito pode trabalhar e ganha R$1.000 e 8.000 vai para o país dele para fortalecer uma ditadura cruel, né, que há muito tempo assusta a América Latina. E o que é libertar o Brasil do politicamente correto? Não, o politicamente correto é aquela história. O politicamente correto foi tão distorcido que hoje a visão do politicamente correto às vezes atinge gente que não se conforma que aquilo seja considerado politicamente correto. Dá para escrever 3 volumes sobre o politicamente correto e o que deve ser aproveitado do politicamente correto. Exemplo, o senhor citaria algum exemplo? Ai, caramba, é difícil, assim, tem coisas que são tratadas como o politicamente correto, a própria ausência de preconceito, né? O preconceito é terrível. Agora, a provocação em cima do preconceito também é alguma coisa que
não é produtivo, não leva a nada, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui que eu posso até estar cometendo um exagero, mas, por exemplo, já vi acontecer, você vai num shopping, tem um casal, né? E eles resolvem dar um show de carícias e abraços, não sei o quê. Aquilo é politicamente correto, é politicamente incorreto, é uma provocação. Então, eu acho que esses limites vão ser devidamente restabelecidos. Houve um excesso de busca de justificar tudo como sendo politicamente correto, coisas que, na verdade, são politicamente incorretas, não acrescentaram nada na sociedade. General Heleno. Essas próprias pregações que são feitas nas escolas, nas universidades, que não se admite o outro lado, isso foi muitas vezes taxado como politicamente correto, é politicamente incorreto. Eu tenho que ter direito de me expressar de um lado e do outro, isso tem que ser aceito pacificamente, tem que ser tratado como alguma coisa saudável. E não um lado está certo, o outro lado está errado e não pode nem abrir a boca. Então isso não é politicamente correto e muitas vezes foi carimbado como politicamente correto. General Heleno, o senhor é um visto, o próprio pessoal da equipe de transição, o próprio presidente Bolsonaro, mas fica ali como o seu principal conselheiro. Inclusive o senhor estava, o Heraldo bem colocou logo na apresentação, cotado para a defesa, aliás, chegou a ser anunciado para a defesa e foi para o Palácio do Planalto, para o Gabinete de Segurança Institucional, até por essa proximidade como conselheiro. Diante disso, o que eu lhe pergunto? Eu queria saber. O senhor gostou ou não dessa troca? Olha, para mim, não vou dizer que fosse mais cômodo, mas era talvez mais fácil ser ministro da Defesa. Eu tenho 45 anos de carreira militar, né? Então, é um métier que eu tenho já uma desenvoltura maior do que nessa área de inteligência, que nunca foi a minha especialidade. Sério, como conselheiro, então, já está se adaptando aí à nova função no Palácio do Planalto, tem uma função política e também de conselheiro. O que a gente vê ali hoje, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala muito da prioridade da reforma da Previdência. Chegou a se falar em fatiada, agora não, está se falando muito de ter que aprovar já no primeiro semestre desse ano de 2019. Queria saber justamente isso. Como é que vai ser esse caminho da aprovação? Qual é a sua orientação em relação a isso para aprovar a reforma da Previdência? Camarote, eu não tenho a pretensão de ser conselheiro, não, viu? Não tenho mesmo, sabe? Mas a do fundo realidade do coração. é que isso né? Não sou. O que acontece é que, até por respeito e pelo tempo que nós temos de convivência, eu e Bolsonaro, e acompanhei todos os episódios da carreira dele. São quantos anos de convivência? Desde 1977. Então é muita coisa. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com ele. O senhor chegou a ser instrutor dele? Cheguei a ser instrutor dele, não diretamente, porque ele era de artilharia, eu era instrutor de cavalaria. Mas tinha uma proximidade por causa da equipe de pentatlo militar. Então, eu sempre... E depois, quando ele foi ser deputado... Ele era um bom aluno? Bom aluno, ele era bom aluno. Era um cadete muito bom. Ele era muito bom atleta. Era respeitado pelos companheiros. Mas o negócio dele é futebol, do senhor é vôlei. Não, ele era pentatleta. Ele fazia pentatlo militar, que não dá para explicar aqui agora, que são 5 provas, muito complicado. Mas ele ouve Outro dia eu muito veio o aqui senhor, só para falar. né, general? Hã? Ele ouve muito o senhor. Não, mas por isso. O senhor faz a cabeça do presidente? Não faço cabeça de Deus me livre. Não bota isso na minha conta, não. Mas quando o senhor aconselha o presidente, por exemplo, a levar o presidente a desmentir algo nas redes sociais, que saiu na imprensa, ele imediatamente topa. Por exemplo, quando saiu que a primeira-dama queria tirar alguns objetos religiosos lá do Alvorada, o que eu apurei é que o senhor telefonou para ele e pediu para ele desmentir. Não pedi, não. Eu perguntei. E ele foi diretamente às redes sociais. Não, ele falou, não é verdade. Mas ele desmentiu. Eu falei, eu vou desmentir. E aproveitei, até não falei durante a entrevista sobre a posse, esperei terminar, reuni os jornalistas que estavam ali e falei, isso é mentira. A dona Michele não pediu para tirar nada de lá, isso é história, né? Não aconteceu. Sobre Previdência, a sua avaliação tem que ser fatiado, o governo tem fôlego para aprovar de forma fatiada, ou não deve ser aprovada de uma única vez, aproveitar a lua de mel, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro com a população? Olha, o presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno político.
ninguém tem dúvida disso, né? Mesmo quem não gosta dele, tem que reconhecer que um sujeito que enfrentou o que ele enfrentou, uma campanha de 4 anos só apanhando, consegue ser eleito, ele é um fenômeno político. E não é de graça. Ele tem uma sensibilidade muito grande para determinadas coisas, né? Principalmente esses assuntos mais delicados da política. A Previdência é uma que eu tenho ouvido dele, não é conselho meu. Ele tem dito, olha, eu prefiro tentar a aprovação de algo que nós tenhamos condições de brigar para ser aprovado, do que tentar uma reforma da Previdência perfeita, que eu sei que não vai passar. E quando ele fala, sei que não vai passar, ele tem certeza que não vai passar e pode escrever que não vai passar. Então é o fatiamento. Hã? Então é o fatiamento. Ele não fala em fatiamento, ele diz, vamos fazer, vamos propor uma reforma factível, alguma coisa que tenha a chance de passar. E mesmo assim, vai ter que ter poder de convencimento para poder passar. Em que tempo, prazo? O mais rápido possível. Também é outra coisa que ele sabe que tem que acontecer a curto prazo. O Camarote falou em... Desculpe interromper, ministro. O Camarote falou em lua de mel. Quanto tempo o governo acha que vai durar a lua de mel? Vocês estão preparados para que janela de tempo dessa lua de mel? Olha, não tem assim uma janela de tempo. A gente espera que os acontecimentos paralelos, que não são os acontecimentos de dentro do Congresso. Nós temos visto tanta coisa errada nessa época que nós ficamos trabalhando em cima disso. Falam em programa de governo, eu sempre disse que eu não acredito em programa de governo sem que os ministros estejam nomeados. Aquilo é protocolo de intenção, é um levantamento de dados. Por que nenhum ministro com conhecimento de causa recebe uma bula de remédios, só vai fazer isso aqui, né? Não vai. Depois que ele é nomeado, ele vai... O que vocês sabem? Bom, tem 2.000 obras inacabadas. É verdade, o Brasil tem mais. Isso é um cálculozinho muito modesto. 2.000 obras inacabadas, né? Então, é lógico que o ministro da Infraestrutura vai montar um esquema para que aquilo seja atacado, né? A mesma coisa é a parte de saúde, né? Pô, vem cá, o que pode ser feito de imediato para a saúde? Tem tanta coisa errada que se o que está se pensando acontecer num prazo curto, num prazo em que a população sinta realmente as coisas estão mudando, essa lua de mel pode durar mais. Qual a contribuição que a área militar vai dar para a reforma da Previdência? Não há muita coisa para dar contribuição, porque a nossa situação é muito especial. A nossa situação, ela é de uma carreira que não tem nenhuma dos benefícios, não tem nenhum dos benefícios. Filhas de militares. Isso não existe mais. Isso não tem mais, isso foi excluído. A última vez que mexeram em salários de militar, acabou essa história de filha de militar ter pensão. Eles continuam falando, mas isso não existe. Ministro, queria mudar um pouquinho de assunto. Hoje o ministro de Minas e Energia falou na privatização da Eletrobras. É um assunto que virou controverso no governo porque o próprio presidente tinha dito que achava melhor não. Essa é a posição do governo? É passível de mudança ou a privatização da Eletrobras vai acontecer? A privatização já foi caracterizada pelo próprio Dr. Paulo Guedes como sendo algo muito importante na recuperação das contas públicas. É uma fonte de recursos que ele não pode abrir mão, né? Privatizar essa ou aquela empresa vai precisar de um estudo mais profundo. Eu estou falando especificamente da Eletrobras. Eu não sei te falar, eu hoje não ouvi nada sobre a Eletrobras. Essas coisas evoluem, porque exatamente essas equipes estão estudando vantagens e desvantagens, aonde que isso pode acarretar problemas. Logicamente, essa área de energia é uma área estratégica, então isso eu não posso, o que eu disser aqui, eu vou estar cometendo uma leviandade que eu não conheço. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mudando um pouco de assunto, sobre o caso do COAF, do Fabrício Queiroz, o ex-motorista do Flávio Bolsonaro. A gente viu algumas explicações que ele deu no final do ano sobre a movimentação atípica detectada pelo COAF. Eu queria saber do senhor o seguinte: essas explicações que ele deu são suficientes? Elas arranham a imagem do governo, que fez uma campanha, como a gente sabe, bem sucedida de combate à corrupção e é um dos motes do governo agora. Eu queria ouvir do senhor se o senhor acha que essas explicações foram convincentes. Olha, eu ouvi do presidente que ele não é investigado
e não tem nenhum medo do que apareceu, né? O próprio Flávio já disse que ele não tem preocupação com o desfecho disso aí. Então, o ator principal continua sendo esperada a manifestação dele com alguma coisa mais consistente. Eu não achei a manifestação dele absolutamente consistente. Pode ser aquilo? Pode. Em que ponto que o senhor considerou inconsistente a explicação porque dele? Não, é o tal negócio, essas coisas, o que quem está de fora espera? Uma declaração, ó, tá aqui o recibo de não sei o quê, tá aqui. Provas. Né? Ou seja, o senhor... Provas, né? Alguma coisa aprovada. Porque a explicação que ele dá é que teve uma movimentação atípica, que foi, ele confirma, mas ele disse que é um homem de negócios, que mexe com carros, compra e venda de carros. Isso justifica essa movimentação atípica, que é uma movimentação significativa até para o salário dele? Não sei, eu já vi muita gente vendendo carro ficar rico. Já vi muita gente vendendo carro ficar pobre. Então, ele deu uma explicação, mas ele sabe que ainda precisa acrescentar alguma coisa nisso aí. Mas o presidente se convenceu nessas conversas que o senhor tem com Não, ele? o presidente não tem comentado sobre esse assunto. Eu nunca mais ouvi ele comentar. Ele, desde o início, disse, olha, eu não sou investigado, eu tenho certeza que não tem nada a ver com o meu nome, eu não tenho participação nessa história, vamos aguardar a explicação de quem... General, o Merval quer fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. Eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre o fenômeno político Bolsonaro, que o senhor acabou de falar. Ele é um presidente improvável, né? Porque era um deputado do baixo clero, que ninguém imaginava que fosse chegar onde chegou. É um capitão que está no comando de vários generais, generais que conhecem ele do serviço militar, portanto, tem uma relação anterior de ascendência sobre ele, de chefia sobre ele, e agora passam a ser chefiados por ele. A presença de muitos militares no Ministério e no primeiro escalão. Eu queria saber do senhor como é que os militares veem todas essas situações e como é que os militares reagem ao estranhamento de que existam muitos generais, muitos militares no Ministério e no primeiro e segundo escalão do governo Bolsonaro. Eu também tenho sido muito enfático nisso aí. Eu acho que o Brasil despertou para um fato que é quase que histórico e que o regime militar acabou fazendo com que o Brasil esquecesse o que gasta na formação dos seus militares. Eu, por exemplo, estudei 20 anos. Dentro dos meus 45 anos de serviço, 20 anos eu passei estudando. E isso foi pago com dinheiro público. Estudando, conhecendo o Brasil, estudando estratégia, estudando problemas brasileiros, buscando solução quando eu era comandante para alguns desses problemas. Então, não aproveitar esse investimento era uma grande incoerência. Num país onde a educação é sofrível, onde sabidamente o regime, o sistema militar de educação, eu posso dizer, vou até usar um adjetivo pesado, mas eu convido que vão conhecer as universidades militares, né? É um sistema, perante o restante do Brasil, um sistema de ensino primoroso. Primoroso. Então, esse sistema não estava sendo aproveitado. Então, usar os militares em funções que eles têm experiência, e não são tantos, está chamando atenção porque, de repente, começaram a aparecer coronéis, generais, em funções, mas são pessoas habilitadas que o Brasil investiu neles e pode se aproveitar desse investimento. Então, eu acho que isso é muito importante ser percebido pela nação brasileira. Não muda nada nas forças. As três forças, Marinha, Exército e a Força Aérea, elas não estão envolvidas politicamente em nada. Elas continuam a ter o papel que vem tendo desde 1985. Estão lá para
resolver os problemas da área militar quando forem convocadas constitucionalmente, fazer o melhor possível para cumprir a sua missão e não querem nenhuma participação política no Brasil. Vão continuar a ter a discrição e a participação absolutamente constitucional que vem tendo até agora. Esse foi o ensinamento que nós tivemos. Isso hoje é inegociável. Senhor Heleno, eu queria falar com o senhor sobre questão constitucional, o respeito à Constituição, o respeito aos princípios constitucionais e o respeito ao Estado democrático de direito. Qual é a avaliação do senhor diante do posto que o senhor ocupa e diante do governo e da nossa Constituição? Eu acho que isso tem sido colocado de forma indiscutível. Os próprios discursos do Bolsonaro, tanto da posse quanto do parlatório, fizeram questão de novamente frisar que o regime é absolutamente apegado aos princípios constitucionais, né? Nós mesmos, todos nós sabemos que há aspectos da Constituição que merecem ser modificados, mas tem instrumentos legais para fazer isso, né? E são esses instrumentos legais que, se necessário, vão ser utilizados. Nenhuma outra solução fora da democracia e fora da Constituição pode ser sequer aventada. Nós já chegamos à conclusão que este não é o caminho para nenhum país do mundo. General, eu queria falar um pouco, senhor, sobre a FUNAI. O senhor acompanha bastante a questão indígena e a gente já falou algumas vezes sobre a questão da demarcação. Qual é, de fato, o plano, o projeto do governo Bolsonaro para as demarcações indígenas e também sobre o lugar da FUNAI dentro do governo, sobre em qual guarda-chuva ela vai ficar? A FUNAI agora, ela foi colocada com a ministra de Direitos Humanos. E a demarcação de terras vai sair da mão da FUNAI, a demarcação de terras indígenas. O que acontece com a política indigenista do Brasil? Nós, ao longo dos anos, fomos colocando na cabeça que o importante para caracterizar uma política indigenista independente e construtiva para o índio era distribuir terra. Eu vivi o problema. Eu cheguei na Amazônia, com 2 dias na Amazônia, eu fui visitar 2 comunidades indígenas lá no noroeste de Roraima, bem naquela orelhinha de Roraima, por uma denúncia do senador Mozart, na época senador Mozarildo Cavalcante, de invasão de espaço aéreo brasileiro. E o comandante do comandante militar da base aéreo lá, do Comar, né, Comando Aéreo Regional, era meu colega de colégio militar. Eu tinha acabado de chegar e ele falou: Heleno, vamos lá em Caramandatá e Chitei para ver o que está acontecendo, se tem invasão. Fomos lá. Eu não vou entrar em muito detalhe porque não dá tempo. Uma dessas etnias, agora não pode mais falar tribo, que é politicamente incorreto, então esse é um dos exemplos de politicamente incorreto. Então, o politicamente incorreto falar etnia, então, vai falar tribo. Então, essas 2 etnias, uma delas tinha até 2 freiras lá que apoiavam em termos de saúde. A outra, cheguei lá, tentei falar com o Tuxaua lá, o Murubixaba, o cacique, e não consegui falar. Ele só falava inglês. Aí o sujeito quer me convencer que nessa terra indígena onde vive essa etnia, o Brasil está perfeitamente defendido. Olha, isso aí só pode falar quem está falando disso aqui na mesinha do bar, tomando um uísquezinho de 18 anos para não cometer pedofilia, né? Então, o camarada está tomando uísque, ele acha que a política indigenista está maravilhosa porque o índio tem terra. Na verdade, além disso, eu visitei quase 200 comunidades indígenas na Amazônia. Invariavelmente, primeira pergunta do chefe: general, quando é que eu vou ter luz elétrica? Essa história de que a preservação das tradições, da cultura, daquelas histórias dos índios, do pajé, só acontecerão se esses índios estiverem protegidos pela FUNAI, isso é uma mentira, porque a FUNAI não faz com que esse índio se sinta um cidadão brasileiro.
E a demarcação de terras que aconteceu no Brasil, muitas delas foram em cima de laudos fraudulentos. A maior parte demarcada em cima de terras na fronteira, riquíssimas em minério. Pior, terras que hoje, emendadas, formam territórios que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, um documento de lesa pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã essa extensão de terra, um exemplo típico é o Yanomami, né? A extensão de terra em Yanomami é enorme, começa em Roraima e vai até a Cabeça do Cachorro lá no Amazonas. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o Yanomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU o reconhecimento da independência. Você perde um pedação do Brasil. E se você dissesse assim, mas esses índios vivem muito bem. Os índios da Cabeça do Cachorro, acima da cachoeira de Uaupés, que é o Alto Rio Negro, passam literalmente fome. Tem um documentário do Fachel excelente, mostrando os índios morrendo de inanição, morrendo por não ter remédio para cuidar da doença. E não conseguem pescar porque não tem peixe. O pH do Rio Negro, acima de Uaupés, não permite ter peixe. E a gente aceita isso passivamente. Isso é um assinte aos direitos humanos que tanto falam. Então, o índio quer ser um cidadão. Eu vi várias dessas comunidades, as pessoas quererem que os seus filhos frequentem uma universidade. Isso não significa que vão romper com as tradições e com a cultura indígena. Ao contrário, vão preservar com muito mais gosto, que vão se sentir cidadãos brasileiros com todas as tradições de povos indígenas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com a segunda parte da entrevista com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Por favor, fique com a gente. Jornal das 10 de volta com o time de comentaristas aqui no estúdio com a gente, o General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor, é uma honra. Para mim que é uma honra, um prazer muito grande. No Jornal das 10. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora um ping-pong. Quando eu estava no Jornal da Globo, era pinga-fogo, não, ping-pong aqui ping-pong. No Jornal das 10. Pergunta e resposta. Posso começar? Pode. General Heleno, o senhor tem medo do quê? Eu tenho uma preocupação grande que esse governo, e o próprio presidente diz isso para mim sempre, não podemos errar, tem que dar certo. Ministro, o PSL hoje fechou apoio à candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Um acordo semelhante com Renan Calheiros é possível? É difícil essa avaliação. Eu me perco ali no Congresso, eu não conheço nada ali. Eu não sei nem chegar no lavatório. Eu conheço muito pouco do Congresso. A Cristiana sabe tudo, e você também. Ministro, o senhor hoje foi chamado de guru ali na cerimônia de transmissão de cargo. Por quê? Isso aí, isso que vocês falaram aí, que eu sou conselheiro, não sei o quê, aí começa com essa história de guru. Eu vi ali agora há pouco o João de Deus, não quero ser guru, não. General, o Jair Messias Bolsonaro é presidente de um mandato só ou vai tentar a reeleição? Ele tem dito que não passa na cabeça dele a reeleição para que ele tenha liberdade, autonomia para tomar decisões sem essa preocupação. O senhor concorda com isso? Olha, eu poderia até lamentar, mas por outro lado, eu acho muito interessante que haja alguém com esse desprendimento na política. Então, eu fico triste quando ouço, mas ao mesmo tempo acho que seria uma atitude muito construtiva. General, e dos candidatos não, dos governadores que foram eleitos, o senhor acompanha muito essa onda Bolsonaro que elegeu governadores como Witzel, até João Dória em São Paulo. Qual desses nomes o senhor acha que seriam bons candidatos para 2022? Olha, essa não dá para responder, porque é o tipo da coisa que você, primeiro, é preciso que o sujeito se declare candidato.
Depois tem que vê-lo governando, né? Dizer agora só pelo nome. Mas o Witzel, o senhor até gravou um vídeo ali na campanha, não? Gravei um vídeo de apoio e foi engraçado, porque vou ser absolutamente sincero, né? Eu fui perguntado se eu gravaria um vídeo de apoio e eu fui ver o percentual dele, né? E ele estava com um percentual muito baixo. Eu falei, puxa vida, eu vou gravar um vídeo de apoio, mas não vai adiantar nada, porque ele está muito baixo o percentual dele. Ele deu um salto sensacional. Não teve nada a ver com o meu vídeo. Não, eu tenho certeza que não teve nada a ver com o meu vídeo. Foi a situação política do Rio de Janeiro. Não teve nada a ver com o meu vídeo, Merval, tenho certeza. Foi a situação política do Rio de Janeiro, que o Merval conhece melhor do que eu, que acabou criando um vazio de poder e ele entrou nesse vazio, né? Aí no segundo turno, novamente me pediram, eu falei, olha, agora o presidente Bolsonaro já tomou a posição dele, não vou apoiar ninguém no segundo turno. Eu falei, olha, agora eu não gravo mais porque eu já tenho uma orientação do presidente, não sou eu o conselheiro dele, ele que é meu conselheiro. Então, não gravem mais, não vou apoiar ninguém para não criar nenhuma situação política desconfortável. General, o senhor falou sobre o preparo dos militares que eram desperdiçados, não eram aproveitados, né? E agora nós estamos vendo nos últimos dias, além do senhor que fala sobre todas as coisas sem nenhum problema, vários outros militares no governo estão se pronunciando, estão se colocando. O que deu para os militares, até recentemente, procuravam a discrição, ficar calmos, sem se pronunciar, e de repente começaram a dar palpite, como um cidadão comum, quer dizer, esquecendo que essa condição de militar que não deveria impedir a opinião. Olha, Merval, primeiro houve uma mudança evidente da receptividade do militar em relação à sociedade. A sociedade começou a perceber que o militar era alguém aproveitável exatamente por aquilo tudo que eu já disse. Outra coisa que eu considero fundamental é que nós percebemos uma situação no Brasil de uma calamidade tão grande que nós chegamos à conclusão que esse efeito Bolsonaro poderia também nos sugar, né, nos aspirar para essa nova posição. E uma coisa que hoje eu fiquei muito satisfeito, o próprio presidente falou, o general Vilas Boas já falou, e eu falei em quase todas as palestras que eu fiz até hoje, nunca recebi nada por palestra. O dia que tivesse que receber, eu tenho certeza que não iam pagar, mas eu nunca recebi nada. Mas eu sempre, nas minhas palestras, falava, não gosto da palavra sociedade civil, sociedade militar. Eu acho isso aí uma incoerência total. Não existe isso. Tem sociólogos que justificam isso aí, mas isso não existe. Nós somos cidadãos brasileiros comuns, não tem nada de sociedade militar, sociedade civil. Nós somos uma sociedade única, nós somos integrantes dessa sociedade, temos direito a votar, pagar imposto, ter todos os direitos, todos os deveres do cidadão. Então, não vejo por que essa separação. E acho que essa participação nossa agora vai neutralizar um pouco esse estigma aí de sociedade militar e sociedade civil. Eu faço muito votos que isso aconteça e vou ficar muito feliz se isso acontecer. Eu não faço parte de sociedade militar. Eu sou da sociedade brasileira. Sou tentado a perguntar uma pergunta rápida, ping-pong, corrupção, diagnóstico, projeção. Bom, corrupção é um câncer, né? Que se propaga muito rapidamente, tem cura, né? É preciso que a gente tenha esperança de ter cura, porque realmente tem, é preciso educação, é preciso cultivar valores, é preciso mostrar aos jovens que não é esse o caminho, e nós temos uma grande chance agora de romper esse ciclo. Claro, ser completamente imune é impossível,
mas diminuir bastante a incidência disso no nosso dia a dia, eu acho que isso vai acontecer. Depende principalmente de exemplo. Ministro, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no Jornal das 10. Muito obrigado pela participação do senhor, pelas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí. Essa equipe aqui é um selecionado forte, né? É um timaço de futebol de salão, 5, né? Se bobear, ainda tem um monte de reserva muito bom. Não 5, não 6. Ainda tem o Merval, que é o técnico. Esqueceram de mim. Não, esqueceram, você é o técnico. Você é o estrategista, fica no banco aí. Muito obrigado, ministro, pela participação do senhor. Eu gostaria também de agradecer aos meus colegas, André, Camarote, Cristiana, Natuza e o Merval. Muito obrigado pelas participações de vocês. Essa edição especial do Jornal das 10 fica por aqui. Amanhã nós vamos receber a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A seguir, você fica com a edição da meia-noite do Jornal da Globo News. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã. Muito boa noite para você que está conosco aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, vejo os destaques desta quarta-feira. No primeiro dia de atividades do novo governo, o presidente Jair Bolsonaro participa da transmissão de cargo de ministros. Se reúne com o secretário de Estado americano Mike Pompeo e com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Pela esplanada dos ministérios, 18 dos 22 ministros assumem as pastas. E você vai ver também. Na Justiça, o ministro Sérgio Moro diz que vai enviar ao Congresso um conjunto de medidas de combate à corrupção e diz que o Brasil não vai ser mais porto seguro para criminosos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destaca a importância da reforma da Previdência e do corte de gastos públicos. E a Bolsa de São Paulo tem o melhor desempenho da década para um primeiro pregão do ano. Aqui no estúdio do Jornal das 10, a gente recebe o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para uma entrevista ao vivo. O Jornal das 10 já começou. No primeiro dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro participou da transmissão de cargos de novos ministros e se encontrou com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. As primeiras medidas do governo Bolsonaro foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial. Jair Bolsonaro saiu cedo da residência oficial do Torto. No Planalto, participou da transmissão de cargo dos 4 ministros palacianos. A primeira foi a do general Augusto Heleno, novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. No discurso, ele disse que vai reestruturar o serviço de inteligência. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegói. Ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência. Depois foi a vez do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, que ao fazer o primeiro discurso, disse que vai botar ordem no trato com a coisa pública. A fim de que se transmita à nossa população, traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte de, não só de governo, como na parte de privatizações. Já o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, falou sobre a urgência de se aprovar a reforma da Previdência e considerou a possibilidade de aproveitar o texto que tramita na Câmara. Entendimento, nós ganharíamos tempo aproveitando o que já está lá, talvez a aprovação, pelo menos em parte do que já está lá, nos trouxesse resultados imediatos, assim,
mais rapidamente. O último a receber o cargo do antecessor foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O articulador político do governo Bolsonaro pregou o diálogo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. E propôs um pacto político para aprovar as reformas necessárias para o país. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Pouco depois da posse, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial as primeiras medidas. Por decreto, o presidente Jair Bolsonaro fixou o novo salário mínimo em R$ 998. E uma medida provisória reorganizou a estrutura dos ministérios, transferiu para a Agricultura a competência sobre reforma agrária